Eu vou fechar. Veja que o status ele já muda. Ele já está startando. E aí ele starta e inicia o processo da primeira sincronização. Vamos aguardar. Pedir para atualizar. Deixar ele rodar o sync. O primeiro sync, agora ele já mudou o status. Ele foi para sincronização. Ele iniciou e agora ele está sincronizando. Espera mais um pouco. Veja que esse lote de migração ele deu um erro, sincronizado com erros. Do total de 9 caixas, 9 falharam. Eu já adianto e digo para vocês que esse erro ele foi proposital. Então vamos validar qual que foi o erro. Eu vou clicar em cima do lote e vou vir aqui em detalhes, exibir detalhes. Em exibir detalhes, ele me mostra os 9 usuários com falha na migração, a pontuação da consistência, os itens sincronizados e os itens ignorados, todos com 0, e o status de falha. Eu vou clicar em qualquer um desses usuários e aqui no detalhe do usuário eu consigo ver claramente qual foi o erro nesse lote de migração. E ele me fala aqui o erro exatamente. Ou seja, ele não conseguiu encontrar o usuário que deve ser migrado. E ele está falando para mim, crie o usuário destinatário apropriado para essa migração de destino. Se você for ver lá no Exchange, né, vamos acessar aqui as caixas de correio, e a gente não tem nenhum usuário chamado MIG. A gente não tem o usuário MIG1, não tem o usuário MIG2. E por isso ele não conseguiu fazer a migração. Poderia ser uma caixa compartilhada? Poderia. Se a caixa compartilhada tivesse aqui existido com o nome MIG, ele conseguiria fazer a migração. Mas a gente não tem caixa de usuário e nem caixa compartilhada com o nome dos usuários que a gente quer migrar. Então, antes da migração, primeiro você tem que criar os seus usuários no Microsoft 365 e atribuir as licenças a eles. As caixas de correio já devem existir do lado da Microsoft para você conseguir fazer qualquer migração. Douglas, eu tenho que migrar 150 usuários. Vou criar tudo na mão? Não, você vai criar utilizando um script do PowerShell que eu vou deixar disponível para você. Antes de criar o endpoint, antes de criar o lote de migração, você já cria os seus usuários. E como que você vai fazer isso? Eu vou acessar o portal do Microsoft 365. Administração. Deixa eu fechar essa documentação. Mostrar tudo. Usuários. Usuários ativos. Adicionar usuário. Eu coloco o nome do usuário que eu vou criar. Então, bora lá. Vou colocar o usuário. Vou colocar MIG01. O nome de exibição. Vou colocar esse M aqui maiúsculo. E o e-mail desse usuário. usuário.mig01@dgloliveira.com.br. Vou deixar marcada a opção para criar uma senha aleatória e exigir que esse usuário altere a senha quando for entrar pela primeira vez. Vou clicar em avançar. Vou atribuir uma licença para ele. Colocar uma licença 5. Vou clicar em avançar e vou criar o usuário. E vou terminar de adicionar. Usuário criado. Douglas, beleza, eu só criei um usuário. No nosso caso aqui a gente tem que criar mais 8, né? E eu tenho que criar, vou migrar, tenho que criar 200 usuários. Como que eu vou fazer? Você vai fazer isso utilizando o PowerShell.
Lá na aula de gerenciamento de usuário, a gente aprendeu como que fazemos a criação de usuários em massa, utilizando um arquivo CSV aqui pelo Tenet. Você também pode utilizar essa forma. Se você está com alguma dúvida, volta lá na aula de gerenciamento de usuário, que lá a gente tem toda a aula, explicação de como que você faz a criação desse usuário em massa, tá ok? Vamos fazer a utilização aqui desses usuários em específico utilizando o PowerShell. Deixa eu abrir aqui o script que eu tenho para a criação de usuário em massa. Ok. O primeiro passo que a gente vai fazer é importar o módulo do Exchange Online, que é com esse comando aqui. Esse script aqui, tá, pessoal, vai estar disponível para vocês. Executado esse comando, eu vou dar um Connect Exchange Online com o parâmetro do usuário que é o global admin do Tenet. No caso aqui é o meu usuário suporte. Ele abriu a tela de autenticação aqui na outra tela. Deixa eu arrastar para cá. E essa é a tela de autenticação que ele está pedindo a senha desse usuário suporte, que é o meu usuário global admin. Eu vou digitar a senha dele e vou clicar em entrar. Ele vai fazer a conexão no Exchange Online. Vamos aguardar a conexão feita. Para provar que a conexão está feita, a gente pode dar aqui um Get Mailbox e ele vai trazer as caixas que a gente já tem disponíveis. Perfeito? Então você pode ver que eu tenho aqui a caixa do Adarlock, do Adriano, do aluno A, do aluno B, que foram as caixas que a gente criou durante o nosso treinamento. E agora a gente vai criar as caixas que a gente vai fazer a migração lá do local web para aqui para o Exchange Online. Então, pessoal, eu vou digitar esse próximo comando aqui. Eu vou dar um new user, ele está falando que vai criar um novo usuário de contato. E eu vou colocar o nome do usuário, eu vou colocar o alias desse usuário, o e-mail do usuário, o primeiro nome dele, o último nome, novamente o e-mail, que vai estar dentro do parâmetro do Microsoft Online Service ID, e o password desse usuário, tá ok? Então vamos lá, a gente já criou o usuário MIG01, nós vamos criar o 02 até o 09. Então eu vou repetir aqui a linha de comando. 3. Então a gente já criou o 01 na mão, a linha do 02 já está ali. A gente precisa do usuário 03, o 04, o 05, o 06, o 07, o 8 e o 9. Tem uma linha a mais, vamos apagar. E a gente vai mudar o restante dos parâmetros. Eu vou mudar os parâmetros e vou voltar com o script já pronto, tá? Script pronto, pessoal. Então, a gente vai criar os usuários do MIG02 ao 09. Já criamos o 01, o script aqui está pronto, basta executar. Você pode executar uma linha de cada vez, executar aqui somente o 02. Ele vai criar esse usuário para mim, ele criou. Vamos lá no Tenet para validar. Aqui está o Tenet, eu vou fechar. Aqui está o nosso usuário MIG01. Eu vou pedir para atualizar. E aqui está o MIG01 e o MIG02. Nosso usuário criado. Eu já licenciei o 01, o 02 não está licenciado. Ok? Vamos criar o restante. Agora nós vamos executar todos de uma vez. Então eu vou executar do 03 até o 09. E ele vai criar os usuários para mim em PowerShell.
07, o 08 e o 09. E ele finaliza a criação dos nossos usuários. Vamos validar um tenant. Vou pedir para atualizar. Ele vai demorar um pouquinho. E esses usuários vão aparecer aqui para mim. Já apareceu até o 5 e o 9. Para facilitar, vamos fazer uma pesquisa, só para a gente ver, fazer um filtro aqui só para aparecer esses usuários. Então eu tenho do 01 ao 09. Criamos os nossos usuários. Vamos licenciar esses usuários.